Olá, touro, tudo bem? Esse mês sou eu que vou fazer a leitura de vocês e a minha, né? Porque eu sou taurina. Bom, vamos lá então para alguns recadinhos, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Deixa seu like aqui no vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já é inscrito, seja muito bem-vinda, você é muito importante aqui pra gente. Curte também, compartilha, tá bom? Gente, é uma leitura temporal, tá? É uma leitura intuitiva, é uma leitura para o coletivo de touro, tá? É uma leitura geral, né? Então não vai ressoar com todos, tá bem? Pega só aquilo que você sentir assim que fez sentido pra você, né? E o restante joga pro universo, ok? Também é uma leitura assim que não tem nenhuma área da vida específica, tá? Então você vai adaptar aí pro seu momento, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como é que os taurinos e as taurinas iniciam aí esse mês de julho. Quais são as energias mais latentes aí pro mês de julho? Como é que essa galerinha desse signo forte começa? Uau, o Papa. O que mais, por favor? A Torre. Uau. O que mais, por favor, para touro? A Força. Depois da tempestade, sempre vem a bonança, né, galera? 7 de espadas, ó, no negativo desse jogo. Vamos lá. Bom, gente, taurinos e taurinas do meu coração. Nós temos aqui, nesse Papa, me veio muito, tá? Situações assim, bem, não sei se específicas, tá? Mas eu acho que posso usar essa palavra. A gente tem aqui no Papa as instituições formalmente constituídas, tá? Empresas, casamentos, né? Relacionamentos, tá? Igrejas, né? Por que não? Centros, templos, né? Enfim, tá? E a gente tem aqui os taurinos, muito provavelmente, vivendo algo bem desafiador em alguma dessas áreas aí, tá? A gente tem uma torre aqui, né? E a torre, ela vem dizendo que tem algo que tá ruindo. Tá ruim, né? Ou seja, sabe aquela história assim, ó, não é mais sólido. Se tá ruindo, é porque não tá firme, é porque não tá seguro, é porque não foi construído em bases sólidas. Isso é tão clichê assim, né? Mas é, tá? É aquela coisa do você tá querendo segurar aquilo ali, né? Mas não adianta, porque já não vai mais, não faz mais parte do teu sentir, não faz mais parte das tuas verdades, entende? Tá? A gente pode estar falando aqui de taurinos e taurinas num relacionamento que já não é mais verdadeiro, que já não é mais feliz, tá? A gente pode estar falando aqui de taurinos e taurinas que estão num emprego onde há sim uma forte segurança, mas que já não faz mais sentido, que já não vai, que tipo assim, vai de encontro a tudo aquilo que é verdadeiro para si, né? A gente pode estar falando aqui de taurinos e taurinas que estão vendo dentro do seu templo, da sua igreja, né, do seu centro lá, que não é aquilo ali, né? Então aqui, gente, a gente tem o que, tá? A gente tem literalmente assim, ó, verdades vindo à tona, né? Mas Letícia, se é ruim, como é que são verdades? É porque é quando a gente percebe que aquilo que a gente está sustentando já não é mais verdadeiro para nós, né? Então, às vezes é um relacionamento infeliz, às vezes é um trabalho infeliz, às vezes é uma religião que eu já não quero mais seguir, tá?
tá? Então a gente tem aqui um desmoronar no mês de julho para touro, tá? Pode ser também muitas crenças aqui, né? Às vezes a gente tem assim muitas crenças, tá? Muitas crenças, e isso vai caindo por terra, isso vai caindo por terra, isso vai caindo por terra. E é ruim, né? Porque quando a gente crê muito em alguma coisa e daqui a pouco a gente percebe que aquilo ali não é verdade, isso dá um baque na gente. E por isso que já é uma torre, né? Então a gente tem sim aqui, tá? Um desmoronar, né? São verdades que vêm à tona. É um taurino aqui percebendo que aquilo que ele estava acreditando tanto não era tão verdadeiro assim, tá? Quando a gente vai pro lado positivo desse jogo, né? A gente tem a carta da força aqui. Então aqui pra mim, tá? Tem muito de, em primeiro lugar, tá? De fé, né? Ou seja, tem uma coisa aqui que tá caindo, né? E pode ser uma fé que, tipo, putz, era uma verdade só pra mim. E agora eu tô vendo que a fé é outra coisa, tá? Então, sim, temos aqui fé, temos aqui taurinos e taurinas lidando de uma forma muito madura, muito sensata, tá? Eu diria, com questões muito internas, tá? Olhando para toda a situação com muita compaixão e autocompaixão, tá? Essa carta ela é muito linda, né? Porque a gente tem um leão gigante, né? E a gente tem um gnominho, mas ele não tá com medo desse leão, né? E óbvio, o leão muito menos com medo dele, né? Então aqui eu vejo muito assim, ó, independente do tamanho do problema, ou do tamanho da situação, ou do tamanho do tamanho do resultado que pode se esperar, né? Eu vejo aqui que touro se agarra naquilo que é verdadeiro para si, tá? E vai de fato superando, né? Supera os seus medos, luta literalmente com força contra aquilo que ele já percebe que já não faz mais sentido, né? Aquilo que realmente não é mais verdade, aquilo que vai de encontro com a sua verdade, tá? Aquilo que vai de encontro com a sua fé, aquilo que vai de encontro com o que touro entende que é correto, tá? No fundo do deck é um 7 de espadas, falando aqui de uma assim, de touro descartando aquilo que é excesso, tá? De touro tendo muito jogo de cintura. A gente tem uma torre, tá desabando, tá, mas ok, eu não vou tentar segurar isso aqui mais, tá? É bem difícil para touro fazer isso, tá? Porque a gente vê aqui situações que traziam muita segurança para touro, tá? E talvez touro, inclusive, desconstruindo essa ideia de que talvez precise de segurança. Olha que interessante isso, né? Ou seja, porque a gente sabe, né? Touro, signo de terra, né? A gente sabe o quão conservador touro é, né? E aqui talvez touro percebendo que se ele tiver fé, se ele agir de acordo com a sua vontade, com a sua verdade, se ele crer inclusive no seu potencial, no potencial dos seus mentores, vamos dizer assim, né? Se ele tiver fé nos seus mentores, em Deus, enfim, em quem você acredita, é ele percebendo que talvez ele não necessite dessa segurança que ele julga que precisa. Bem interessante isso, né? Vamos ver aqui quais são os principais desafios, né? As principais tendências, né, gente? Vamos lá, porque nada tá escrito em pedra, nada é determinante. Vamos ver aqui quais são os principais desafios para touro nesse mês de julho.
tá? E claro, né, a gente também não dá pra gente florear as coisas, a gente pode sim ter aqui alguns taurinos, algumas taurinas com alguns quiprocós aí, né, ou no relacionamento, ou no seu emprego, né, enfim, aí na sua empresa, tá? Pode sim ter algo que vá meio que dar uma balançada nas estruturas aí, tá? Mas é por quê? É porque a coisa não tá como tem que ser, tá? Então é preciso reconhecer isso, é preciso entender que algumas coisas precisam sim mudar, algumas coisas precisam ser olhadas com outro olhar, tá? Sempre agindo com compaixão, sempre agindo com verdade, né? Não querendo, tipo, não querendo assim, como é que eu vou dizer, impor, né, a sua verdade, mas entendendo que cada um tem a sua e que é importante cada um respeitar, né, a vontade do outro, tá? Para que as coisas se equilibrem, né? É como se aqui, né, Touro tem a chave para resolver as coisas, para sair de situações que já não são confortáveis, né, e entrar aí numa nova era, quem sabe, né, talvez também possa estar falando disso, é muito amplo, né, gente? Vamos ver, principais desafios, olha só, a carta da justiça, tá? E quando a gente vai para as energias mais favoráveis, a gente tem o 2 de paus, olha só. A gente tem um desafio bem grande aqui para Touro, né? Ó, a gente tem aqui um desafio que é um arcano maior, carta da justiça, né? Então é justamente assim, ó, não me admira, tá? Vim aqui um desafio nesse peso por conta da abertura do jogo, né? Por conta aí das energias mais latentes durante o mês, tá? A gente nunca pode desprezar uma torre. Então assim, Touro, ó, a gente tem aqui como desafio muitas vezes, tá? É o não ficar se sentindo injustiçado, seja em relação à vida, seja em relação à espiritualidade, seja em relação ao outro, tá? Porque quando a gente cai nessa coisa de se sentir injustiçado, tá? De achar que, nossa, por que que acontece isso comigo? Isso não é uma energia boa, você fica vibrando nessa energia e a coisa só fica pior, tá? Então a gente tem aqui um desafio para Touro, que é entender que tudo é como tem que ser, tá, Touro? Tudo é como tem que ser e você precisa equilibrar isso. A gente tem aqui uma tendência, tá? Negativa, né? Há muitas vezes assim, ó, não ser imparcial nas coisas, tá? Levar tudo muito pro pessoal, tá? Então tem que ter um pouco de atenção aqui. Nem sempre as coisas, nem sempre não, né? Principalmente aqui se a gente estiver falando de ambiente profissional, tá? Não dá para levar pro pessoal. É necessário saber separar isso, tá? Nem tudo é sobre a gente, né? Às vezes a gente tem sim uma situação desafiadora com alguém, mas muitas vezes nem quer dizer respeito a gente. Às vezes a pessoa tá com uma outra questão lá e acontecem, né, os desafios, assim como com a gente, né? Às vezes a gente descarrega no outro alguma coisa e na verdade não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Então é importante a gente também prestar atenção nisso, tá? Trazer esse equilíbrio aí, tá? Então, muito, muito, muito importante aqui, buscar ser muito justo consigo e com o outro, tá? Então, não cair no vitimismo, né? Naquela coisa do, por que comigo? Isso aqui tá injusto. Não cai nessa, não entra nessa vibração, tá? Assim como cuidado, né? Pra também não ser injusto com o outro, tá? Ficar achando que só aconteceu isso por causa do outro. Não, mas isso aqui tá assim por tua causa. Não é assim, tá? Aqui se a gente tem, por exemplo, tá, um relacionamento que literalmente tá complicada a coisa e que, né, que tá desmoronando, não fica achando que a culpa é do outro, porque todo mundo tem
a sua parcial de responsabilidade aqui. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, tá? E assim é no emprego, assim é lá na igreja, assim é lá no templo, assim é no relacionamento, tá? Quando a gente vai, então aqui é um desafio, é isso, tá? É Touro conseguir enxergar isso, ok? Quando a gente vai aqui para as energias mais favoráveis e a gente tem um 2 de paus, tá? Eu penso que aqui Touro começa a olhar para fora, né? Sabe aquela coisa assim, ó? A coisa tem que ficar muito ruim para depois melhorar? É tipo isso, tá? Ou seja, precisa acontecer algo muito forte, precisa acontecer algo que tire Touro daquela zona de segurança que Touro ama, né? Para Touro começar a olhar para fora e perceber que ele não tem só um caminho, que ele tem mais de um, no mínimo 2. No mínimo 2, tá? Olha que lindo, ó. Ela tá sentada em cima de um telhado com o mundo nas mãos. Então, por que que Touro precisa ficar no mesmo lugar, parado, naquela zona de segurança, e ele não vai ganhar o mundo? Por quê? Né? Então aqui eu penso que Touro começa a perceber que ele pode sim sair desta zona de segurança, que ele pode sim contar, inclusive, com aqueles que estão ao seu lado. Ou seja, Touro não está sozinho. Vai devagarinho, não precisa sair correndo. Vai devagar e vai percebendo que ao longo do teu caminho tu vais ter aquelas pessoas, vais ter toda a ajuda que tu precisa. Entende, Touro? Você precisa ter uma visão maior, fora daquela zona de conforto ou de segurança. Eu não gosto de zona de conforto, porque a zona de conforto normalmente é uma M, é totalmente desconfortável, né? Então assim, ó, zona de segurança que tá te causando maior perrengue, entendeu? Então aqui é muito favorável, é Touro vendo isso, ou seja, poxa vida, e aqui agora eu vou ter uma atitude, aqui agora eu vou ter ações calculadas, eu vou ter ações medidas, né? Não vou sair correndo, mas também não vou ficar parado, tá? Então, muito favorável isso, Touro. Você sair da dualidade, você sair da dúvida, tá? Olha um pajem de copas aqui, ó, no fundo do deck, né? Falando dessa leveza, do seguir o coração, do ir devagarinho, do não precisar correr, do precisar fazer de novo se for necessário, do fazer diferente se for necessário, mas seguir o coração. O que Touro quer materializar lá na frente? Inclusive aqui é uma carta que fala muito sobre ouvir a intuição. Tá? Vamos ver como é que desenrola, Touro, essa situação aqui. Gente, Touro abriu com 3 arcanos maiores. Olha que loucura. A gente tem aqui questões muito profundas da vida acontecendo para Touro, tá? E Touro aí, muitas vezes, né, as coisas desmoronando e precisando desmoronar para que Touro muitas vezes faça o que tem que ser feito, siga o caminho, que é o caminho muitas vezes que é do seu propósito, que é da sua felicidade, tá? Vamos ver como é que desenrola julho, né, para Touro aqui. Vamos lá. Opa! 10 de ouros. Eu adoro essa carta. 5 de ouros, a metade. 9 de paus. Que loucura! Fundo do deck é a carta do diabo. Bom, o que eu vejo aqui para Touro, tá? Eu vejo aqui que Touro é Touro, é Touro sendo Touro, né? A gente tem aqui um momento de fartura, digamos assim, tá? Um momento de, como é que eu vou dizer?
é aquela coisa do, poxa vida, eu estou bem, eu estou seguro, já conquistei bastante, né? Mas o 5 de ouros aqui é como se houvesse um sentimento de retrocesso, tá? Lembra que tem aqui coisas que estão desmoronando? Verdades vindo à tona, situações que estão caindo por terra, né? E isso faz com que Touro se sinta, tá? Com medo. Medo da escassez. Medo da escassez. Da escassez geral, tá? Eu não falo aqui só de uma escassez de dinheiro, né? É uma escassez, sim, pode ser medo de uma escassez financeira, medo de uma escassez de saúde, medo de uma escassez de relacionamento, medo de uma fragilização geral. Quando a gente tem a completude aqui, bom, eu tenho tanto, né? E eu tenho sim o medo dessa escassez toda, tá? E aí no positivo a gente tem um 9 de paus, que é literalmente aqui Touro segurando tudo que pode, lutando bravamente para manter toda essa abundância, né? Ou seja, tudo isso que eu já conquistei, eu não posso deixar cair por terra, eu não posso deixar que isso se vá. E não é nem que se vá, porque na verdade o que se vai é aquilo que não é verdadeiro, é aquilo que não faz mais sentido, é aquilo que já não vai mais, que já não contribui mais, que já não está mais dando liga com as verdades de Touro, com o propósito de Touro, vamos dizer assim, tá? E Touro fica tentando segurar, tá? Mas ao mesmo tempo luta para manter isso, mas com honra, né? Com bravura, ou seja, eu vou manter aquilo que eu já conquistei, custe o que custar. Isso é muito lindo, tá? Não é porque eu sou taurina que tô falando isso, tá? Mas aqui a gente vê a honra, né? A gente vê aqui o quão importante é para Touro, inclusive, manter tudo aquilo que já conquistou, no sentido de, poxa vida, eu hoje tenho muito, e reconheço isso e sou muito grato por isso, né? Então eu vou manter, inclusive como forma de gratidão, tá? Então o que a gente tem aqui, né, Touro? É o eu tenho sim um medo da escassez, mas ao mesmo tempo eu tenho bravura para me manter em pé, lutando por tudo isso que eu já conquistei e muito mais, para que eu não caia na escassez. A gente tem aqui, gente, o Touro com aquele receio, né, de às vezes largar o certo pelo duvidoso, né? Se a gente estiver falando de trabalho, esse trabalho já não me faz bem, mas como é que eu vou largar se é aqui que eu tenho toda a segurança? Se a gente estiver falando de um relacionamento, né, é Touro pensando assim, poxa, esse relacionamento já não me faz bem, eu tô vendo isso, tá vendo? A torre tá mostrando isso, né? Tá desmoronando, mas aí é querer segurar isso, por quê? Porque eu tenho medo dessa escassez, do ficar sozinho. Às vezes há uma certa dependência financeira, né? A gente sabe, pode acontecer. Às vezes tem crianças, né? Filhos envolvidos, né? Se a gente estiver falando aqui de um templo, de uma igreja, né? Enfim, a gente pode estar falando do, nossa, como que agora eu vou abandonar isso? Sendo que há quanto tempo isso foi bom para mim? Quanto tempo eu me identifiquei com essa religião, com essa questão aqui, né? Agora, como eu vou largar isso? Por que agora isso não faz mais sentido para mim? Por que agora choca com a minha verdade?
né? Então são questionamentos também, né? E aí aquele medo, né, do eu deixei de ir na minha igreja, agora eu vou passar um período de escassez. Não, gente, eu deixei o meu emprego, agora eu vou passar um período de escassez. Claro que não dá pra meter o louco, né? Tá? Mas a gente vê aqui um touro que luta muito pra manter aquilo que já conquistou. Ou seja, eu não vou baixar o meu padrão, eu não vou ser infeliz por ficar sozinho, eu não vou perder a minha fé ou deixar de receber, né? Ou seja, literalmente aqui, perder a fé por conta de que eu não vou mais numa igreja. E não vou deixar de ser abençoado por Deus porque eu não vou mais naquele culto, naquela sessão, Não. Então é touro aqui percebendo que algumas coisas precisam sim finalizar, mas não a sua prosperidade e a sua abundância. Que interessante, né? E a carta do diabo no fundo do deck, falando pra mim aqui literalmente, tá? Touro assim se desvencilhando de algumas amarras, tá? Do ego. Gente, como saiu o ego hoje nessas leituras? Eu tô impressionada. Amarras do ego, tá? E de coisas assim que transformavam touro numa marionete. Sabe aquela coisa do eu estou preso nisso porque eu preciso de X coisa. E aí touro ficava ali, né? Fazendo o que tinha que ser feito, né? Trabalhando numa coisa que não gosta, num relacionamento que não é legal. Tá? Então eu achei, nossa, bem forte esse jogo. Fala muito sobre isso, fala sobre questões bem profundas da vida. Vamos ver um conselho para touro. O que o tarô traz aqui de conselho para touro agora para o mês de julho? Eu penso assim que touro no mês de julho clareia muitas coisas assim, sabe? É como se essa torre que desmorona abrisse assim os olhos de touro, tá? É como se talvez não hajam decisões, talvez não hajam ações aqui, tá? Mas muitas verdades, assim, trazendo clareza, trazendo assim, a estruturação de novos caminhos, tá? Um conselho para touro, a força. Olha aqui, a força no positivo lá em cima, na abertura do jogo, e agora de novo aqui, tá? Então aqui quando a gente tinha um leão gigante e o gnominho pequenininho, agora no conselho a gente tem quem? A moça, né? Aqui ela é uma donzela, tá? Aqui com toda a sua inteligência dominando esse leão, ou seja, dominando os seus medos, dominando aquilo que a impedia de seguir, de avançar, de ter força para lutar por aquilo que quer, de chegar na vitória, porque essa carta ela também fala pra gente de vitória, tá? É a gente assim, ó, lidando com os nossos leões internos, a gente lidando com aquilo que também é externo, tá? Com compaixão, a gente tendo compreensão das coisas, a gente tendo muito equilíbrio, agindo com inteligência, tendo aqui inteligência emocional, tá? Sendo assim, ó, como é que eu vou dizer isso? Sendo gracioso, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que quer. Tá? Ou seja, eu conquisto aquilo que eu quero porque eu uso muito da minha inteligência, mas ao mesmo tempo eu não subestimo ninguém, tá? E sou e ajo assim com compaixão, sabe? Aquela coisa de você ter aquela amorosidade, inclusive na hora que tem que falar as verdades. Essa carta traz isso como conselho. Lide com as suas questões com amor, lide com as questões do outro com amor, tá? E olha que interessante, a carta do fundo do deck é o julgamento. Então a gente tem assim um mês bem assim revelador para touro,
Tá, Touro? Veja aí como encaixa isso na tua vida, né? Seja no campo profissional, seja dentro da tua espiritualidade, seja dentro da tua área, da tua vida amorosa, pessoal, enfim, tá? Às vezes em mais de uma área da vida, né? Então a gente vê aqui um touro que ouve o chamado, tá? Que vai sim entender que há um chamado, que há algo muito maior para ser vivido do que atualmente talvez esteja, né? Ou seja, eu posso ser mais feliz, eu posso ser mais realizado, eu posso ir além do que eu tenho hoje, porque é uma questão divina, é uma questão do propósito. Uau, Touro! Uau! Vamos ver o que o oráculo aqui das bruxas traz de mensagem para Touro. Vamos ver. Vamos ver aqui. Touro, inteligência emocional, muito necessário nesse mês de julho, tá? Não se perde aí entre razão e emoção, não deixa isso bagunçar, tá bom? Para que você consiga aí ter bons diálogos, para que você consiga ter, assim, bons sentimentos dentro de você, tá bom? Ó, magia. A ansiedade afasta oportunidades. O amor possui seu ritmo próprio, que deve ser respeitado. Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos. Então, olha que interessante, né? É uma carta que fala, a gente nota assim que ela tem, né, um olhar aqui para essa questão do amor, mas aí, como eu disse, né, a gente vai trazer, cada um vai trazer pro seu momento, né? Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos, né? Isso para mim traz muito o conselho da carta da força, tá? Que é o momento da gente saber falar, da gente saber ouvir e da gente falar com amorosidade, tá? A gente saber quando é a hora de falar e falar de uma forma que traga paz para todos, tá? É o momento da gente saber, a gente saber, inclusive, né, o momento de tomar uma decisão e o momento de ter a ação, tá? Touro, vamos ver o que tem aqui no fundo do deck. Revelação, olha só. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto, né? Então, olha que interessante, a gente tem a carta da força, né? Falando de todas essas questões dos nossos leões internos e tudo mais, né? Das nossas crenças, às vezes, né? E o quão importante é a gente, muitas vezes, perceber a hora de conter o nosso instinto, tá? E agir com mais racionalidade. Bom, Touro, essa é a mensagem para vocês, tá? E para mim, que sou taurina. Agradeço demais todos que estiveram aqui até o final. Se você curtiu o vídeo, deixa o teu like ali, tá bom? Conta aqui nos comentários pra gente se essas mensagens fizeram sentido pra você, se colaboraram, né? Os conselhos aí colaboraram com você, tá bom? Pode compartilhar o vídeo também. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e o contato da Thaís, tá? Que é a minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla, né? Eu sou terapeuta energética, @leticia.tarote. A Thaís é terapeuta integrativa, @thais.triade, tá bom? Quem quiser conhecer aí um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? A gente trabalha com outras terapias além do tarô, então só seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, taurinos e taurinas queridos.